A história da humanidade, ela diz muito sobre esse ciclo de mudanças na política, né? Seja direita, esquerda, sobre esses viés. Qual foi outra diferença que o senhor viu? Há alguma diferença? O Chile, ele passa por uma crise financeira, uma crise pós-pandêmica ou ainda na pandemia, como o Brasil? Ele passa, a inflação está muito alta, as coisas estavam muito, muito caras. Para você ter ideia, eu comi um hambúrguer, tomei uma Coca-Cola e comi uma batata por aproximadamente R$ 100. Nossa, sim. Isso é porque um real representa 160 pesos chilenos. R$ 1 vale 160 pesos chilenos. Apesar da nossa moeda estar valorizada, a inflação ela está bem alta. O salário mínimo deles passa de 2.600 pesos. O equivalente a quanto em reais, mais ou menos? Aí você tem que pegar os 2.000 e dividir por 160. Nossa! Mas você vê que 2.600 pesos não é um valor expressivo, né? Vamos dizer, o que o ser humano precisa utilizar no dia a dia, no gás, combustível. O combustível, se a gente fosse fazer essa conversão, estaria mais ou menos o mesmo valor do combustível no Brasil, né? R$ 7 o litro. Caramba, é assustador essa crise que envolve não ser A previdência, o sistema de previdência deles também houve algo muito parecido com o que o Collor fez com o Plano Collor, né? De reter a aposentadoria, e não é dessa administração agora, é coisa de tempos atrás. E não existe hoje a previdência pública no Chile, só a previdência privada. E aqueles que se aposentaram, eles têm um teto de idade para usufruir dos rendimentos que contribuíram. Passou aquele teto de idade, eles já não gozam mais de valores nenhum, ou seja, se o cara não tiver uma reserva, se o cara não tiver uma previdência privada, ele não é como no Brasil, uma vitalícia? Não tem como sobreviver a um teto. Nossa, então... E isso tem gerado uma crise sem precedente. Santiago, assim como São Paulo, é um número de moradores de rua diferente de outrora. Eu não conhecia o Santiago, mas as pessoas que estão lá pela segunda, terceira vez notam essa diferença. Santiago é uma cidade belíssima, cercada pelas cordilheiras, né? Mas você sente nas ruas. Nós tivemos na periferia, não tivemos só no grande centro, e observamos, e voltando para a questão do voto impresso e da urna eletrônica, do voto manual, do voto no papel, as células são uma célula para cada candidato, e isso faz com que às 8 horas da noite, em que pese ser de papel, já tínhamos o resultado das eleições para presidente. Então, aqueles defensores que muitas vezes estão aqui no programa falando do voto impresso, do voto no papel, tem que considerar também a população, né? O número de eleitores são só 15 milhões de habitantes, não me recordo agora, mas tem que considerar que apenas 40% desses números foram votar por causa da pandemia. Então é muito fácil apurar. São 15 milhões de eleitores no Chile. Uhum. E são inscritos, no caso, eles se candidatam para votar, ou quem quiser e votar em idade permitida pode votar aleatoriamente? Não, da mesma forma que existe a justiça eleitoral, existe a justiça, o comparado com o TSE chileno, que você tem que submeter, fazer uma inscrição, como se fosse o nosso título eleitor, né? Tem a maioridade, tem os requisitos de elegibilidade, assim, é claro, guardadas as devidas proporções, parecidas com o Brasil? Regras, mas tem muita coisa que é parecido com o Brasil, a exemplo de condenação criminal transitada em julgado. Já ia perguntar sobre isso. Exatamente. Algumas restrições na capacidade passiva, que é a de ser votado, existem, mas não como uma amplitude que tem a lei das inelegibilidades no Brasil, que é a 6490, que tem um rol infinito e foi ainda reforçado com a 135, que é a conhecida lei da ficha limpa.
o senhor falou sobre os moradores de rua do Chile. O senhor falou que as pessoas se impressionou com o número de moradores de rua lá em Santiago. Eu me impressionei em São Paulo. Eu fui em São Paulo algumas vezes, fui em 2015 e retornei nesse ano. E realmente os moradores de rua em São Paulo... Paulista tá demais, né? Cresceram. A Praça da Sé em 2014, quando eu fui, ela era transitável. Você poderia ir lá e tirar foto com uma certa segurança, vou dizer assim. Hoje não há mais essa segurança na Praça da Sé. Há muitos, mas eu digo muitos moradores de rua na Praça da Sé em São Paulo. E o cheiro, o odor de urina é grande, é muito grande. Isso não só na Praça da Sé, mas como no Monumento de Tiradentes, se não me engano, lá em São Paulo. Tem também nos viadutos, por todo lugar. Você não transita em São Paulo, já não tinha segurança. Agora então, com essas enormes crises, antes nós vimos pessoas de forma individual. Agora nós vemos famílias, pai, mãe, criança, neto, na rua, devido a essa grave crise financeira, né, que atingiu o mundo. O mundo mesmo, você foi pontual. Hoje a Alemanha indicou uma recessão, né, de 5%, uma coisa histórica para a Alemanha, que é uma nação pujante, é uma economia que sempre tem movimentado o mundo, está em recessão. São indicadores mundiais de que estamos em crise, a partir de que a pandemia nos obrigou, e aqui sem entrar em juízo de valor, mas que há uma redução, uma limitação de trabalho, de vagas de emprego, porque trabalho e vagas de emprego são coisas diferentes. Isso reflete a um curto, médio prazo na economia, e foi assim com o Brasil, está sendo com a Europa, com os Estados Unidos, infelizmente. Essa crise que você falou da Alemanha, a Inglaterra também tem sentido. Eu estava vendo nos últimos dias, né, os altos preços, mas se o senhor tem entendimento sobre essa parte, que também a Inglaterra tem passado por essas crises. Mas essa crise na Inglaterra, você sabe me responder se é devido a eles saírem da União Europeia? Tem contribuído. Analistas internacionais entendem que num médio espaço de tempo, a Inglaterra ela sofrerá uma recessão justamente por essa saída, como se deu do BRIC, né? Que é a União Europeia, não fazer mais parte, porque de certa forma havia uma série de isenções, de troca de isenções, acordos comerciais que foram quebrados, e isso vai refletir, e é interessante, Gabriel, que essa propaganda, essa movimentação que se deu para que a Inglaterra saísse do bloco econômico europeu, ela foi feita de forma maciça pela internet. A internet ela tem interferido em processos eleitorais, ela tem interferido na economia. A gente tem sentido isso desde as eleições de 2014, 2018, 2020, agora recente nas eleições municipais, e vamos ter certeza que a internet ela vai ser um fator de influência, assim como que foi para que a população inglesa fosse às ruas apoiar esse movimento de retirada, também será reflexo no processo eleitoral brasileiro 2022. Por que a população da Inglaterra se deu do Reino Unido e quis essa retirada? Eles queriam uma autonomia, se acharam, vamos dizer, superior e independentes da sua economia para poder sobreviver sem a União Europeia? Há toda uma questão cultural, econômica em relação a outros países que a gente estuda no ensino médio, como Portugal e Espanha, que seriam os primos pobres, né, da Europa, e a abertura de fronteiras para países da África e da Ásia. A Alemanha tem recebido, a exemplo, um número imenso de refugiados libaneses, e isso, de certa forma, por essa falta de fronteira, essas pessoas acabam migrando, há um descontrole no processo de migração, e aí a questão cultural, o inglês é uma pessoa conhecida
pela sua forma reservada, diferente do francês, que tem colônias em toda a África, então recebe com muita facilidade. O inglês não. É o Reino Unido, aqueles países que a gente sabe que formam o Reino Unido, e fora isso há uma certa reserva. O que outrora aconteceu com a Alemanha em relação a esse preconceito de receber estrangeiros. Eu que morei na Alemanha, meu irmão, até certo tempo atrás, estava morando lá, sabe que o alemão era uma pessoa de difícil trato de relacionamento. E assim é o inglês. O alemão, então, ele é parecido com o inglês? Assim? Nesse sentido da reciprocidade, de receber as pessoas, de inter-relação social, é uma pessoa mais reservada. Inclusive, nós temos o nosso... Isso foi muito explorado pela internet, por esses movimentos de segregação, para que essa saída fosse feita. E, ao que me parece, já há um arrependimento de grande parte da população. Inclusive, nós temos o nosso sonoplasta que morou na Inglaterra. A cidade que você morou, Wando, foi Dublin, se não me engano? Dublin. E está aqui de volta ao Brasil. Bom filho da Casa Tona, ficou alguns tempos. Qual a cidade, Evandro? Estava num país do Reino Unido, que é a Irlanda. Ele estava na Irlanda, Dublin. Dublin na Irlanda, né? E retornou aí trabalhando com a gente, mas ele falou que quer voltar para a Inglaterra após essa crise aí, quer voltar lá para o Reino Unido, para a Irlanda. O Evandro estava com imagens das pessoas que estavam falando dos protestos que teve na Inglaterra. O Evandro estava com algumas imagens, pode colocar aí, Evandro, dos protestos na Inglaterra, e isso dificilmente a gente vê. Eu não me lembro de ver protestos da Inglaterra pedindo, e nós estamos vendo aí hoje os ingleses estão mais assíduos em protesto, né? Tivemos também protesto recentemente contra a vacinação, a obrigatoriedade da vacinação na Inglaterra. Passaporte sanitário. Passaporte sanitário. São temas que a gente acha que estão restritos ao Brasil e não estão. Voltando a falar da retirada de nome de ruas, praças, monumentos históricos. Há agentes políticos que fizeram parte, queiram ou não, da construção da história daquele país. Pinochet, eu vou citar o exemplo do Chile, considerado um ditador, declarado preso por um genocídio ao povo chileno, querendo ou não, tiveram obras que foram executadas, transoceânicas. Existe uma rodovia lá em que há uma discussão para a retirada do nome de uma obra que foi executada no governo dele. Há um filósofo espanhol que fala que o povo que não conhece o seu passado está fadado a repetir os erros de outrora. Então, quando a gente quer apagar o nosso passado, porque a pessoa era racista, a pessoa era um ditador, a gente acaba não conhecendo o que levou aquele caminho e nos conduz a cometer erros que poderiam ser evitados por falta de conhecimento de um passado que a gente quer apagar. É verdade, isso que você está falando, e isso já reflete no Brasil, ruas querendo ser trocadas de nome, projetos órgãos de fiscalização, sim. Comunicando câmaras municipais e assembleias, que é quem legisla, né, com indicação do executivo sobre nomes de praças, ruas, né, Castelo Branco, que foi um presidente, vamos dizer, da época da ditadura, requerendo que fosse trocado o nome. Acho que não cabe a nós entrar para dizer se isso está certo ou está errado, mas é uma reflexão que tem que ser feita. E, querendo ou não, foi um presidente do Brasil. Ele foi uma pessoa que esteve governando o país, né? Dizem, agora, tanta discussão que ninguém nem sabe se pode falar se foi ditadura militar ou se não foi ditadura. É uma coisa que, com o tempo, como você falou, esses grupos que vieram fazer vários protestos, meio que confundiu muito a cabeça das pessoas sobre a identidade, quem realmente era de fato, né? Houve aquilo mesmo ou não houve? Aquilo ajudou de fato o Brasil ou não? E nesse ponto a gente pode dizer que estamos avançando quanto à informação. Nós saímos de uma era de uma comunicação em que ela era excitamente impressa com jornais, passa para a rádio e TV, e hoje nós estamos na era digital, em que o conteúdo de informação é produzido por mim e por você. Aquela época não era. Aquela época tinha moderadores, igual o Globo, Folha de São Paulo. Hoje a gente pode consumir e ter acesso muito mais fácil, com moderação, é claro.
Ah, com certeza. Antigamente a informação e a internet proporcionou a retirada de um monopólio de informação, né? Você vê hoje, Porto, nós temos a Rema TV hoje aqui, que é um meio que traz informações, como também temos 5, 6 emissoras nesse mesmo horário transmitindo informações diferentes. Nós estamos aqui falando sobre a política do Chile, que é o viés do programa, trazendo uma informação diferente, levando conhecimento às pessoas, né, do que pode refletir no Brasil, as eleições lá, as eleições na Inglaterra, enfim, e isso eu trago para você. O que se difere que eu estou falando? É que traz a informação de como nós queremos passar, ou de que nós entendemos que pode contribuir para o seu conhecimento. Antes não era assim, como o Dr. Manuel Maurício falou. Existia 2 jornais que ditavam o que era informação para o país. Moderadores, né? Esses jornais, eles diziam o que era e o que não era, e quantas pessoas foram prejudicadas e até mortas devido a informações que eles ditavam para o país. Hoje nós temos N meios de comunicação. É claro que todo lado bom tem seu... Toda a evolução tem o seu lado bom e o lado ruim. O lado ruim é as fake news, que hoje se propaga na internet e em alguns locais que prejudicam muitas pessoas, mas que a informação está sendo dada por diversos vieses e cabe a você, quanto crítico telespectador, ver o que de fato é verdade. Eu sempre, quando apresento programas, eu falo, a informação precisa ser averiguada no mínimo por 3, 4 meios de comunicação, porque é certeza que eles vão falar de forma diferente, mas dependendo, eles vão chegar a um denominador comum, e isso é de suma importância para você que está em casa não ser manipulado pela informação errada.